falar um pouquinho sobre coloração, pessoal. E se você ainda não sabe ou não entende como é que usar certos tipos de cores vão valorizar ou desvalorizar a sua beleza, então fica comigo que eu vou te mostrar como que surgiu então esse método que é utilizado hoje de coloração pessoal. Desde a antiguidade que vários cientistas, filósofos, pintores, físicos, químicos estudam sobre as cores, sobre as suas harmonias, significados, energias, contrastes, enfim. Mas foi na Bauhaus com o Johannes Itten, que era um artista plástico, que começou realmente esse estudo mais próximo em relação à coloração pessoal. O Johannes Itten e a sua assistente, a Gertrude, eles observaram que os alunos eles tinham uma tendência em escolher as cores que já estavam na sua própria beleza natural na hora de criar as suas obras de artes. Então, por exemplo, há uma pessoa que ela tinha olhos mais claros, pele mais clara, cabelo mais claro. Geralmente essa pessoa ela escolhia uma paleta de cor mais suave. Ela escolhia uma paleta de cor clara na hora então de fazer, as suas obras de arte. Da mesma forma, uma pessoa que ela tinha uma pele clara com cabelo muito escuro, que ela tinha um olho mais brilhante, mais, por exemplo, azulado, essa pessoa escolhia então cores mais brilhantes. Ela escolhia uma paleta de cores com um contraste maior de cores claras com cores escuras. Ele observou isso e começou então a criar um método onde ele separava as cores em 4 estações: inverno, verão, primavera e outono. E esse método ele acabou sendo a base para os testes de cor da forma como a gente conhece hoje. Então, por exemplo, quando a gente fala em dividir as cores pelas estações do ano, a gente não está falando, por exemplo, que as cores de verão, que é uma estação quente, vão ser cores quentes e que as cores de inverno, por ser frio, vão ser frias. Não, a gente não está falando aqui de temperatura térmica, de sensação térmica daquela estação do ano. A gente está falando aqui sobre as cores da paisagem dessa estação do ano. Então, por exemplo, a primavera, quando a gente vê uma paisagem de primavera, a gente vê cores alegres, a gente vê cores brilhantes, a gente vê cores iluminadas. Quando a gente vê uma paisagem de verão, a gente vê cores que elas são mais suaves, que elas são mais claras, que elas são menos brilhantes, ou seja, elas são mais opacas. Quando a gente vê uma paisagem que ela é de outono, a gente vê uma paisagem que ela é mais escura, uma paisagem que ela é mais terrosa, uma paisagem que ela é mais quente. E quando a gente vê uma paisagem de inverno, a gente vê então a paisagem que é muito brilhante, muito iluminada, onde as cores são muito saturadas. A gente vê também uma paisagem que tem o fundo das cores mais frio, então mais azulado. Então aqui esse método ele distingue essas cores através do que a gente observa quando vê uma imagem daquela estação. Lá pelos meados dos anos 30 veio então o Robert Dock e ele criou um sistema conhecido como Color Key System, onde ele separava cores frias de cores quentes. E ele criou esse sistema baseado então nos estudos do Itten lá atrás na Bauhaus. O Robert, então, ele foi o primeiro a separar as cores frias das cores quentes e a entender, então, que essas cores, elas tinham sensações diferentes. Por exemplo, que as cores quentes, elas transmitiam uma sensação mais de conforto, de ser mais agradável, mais aconchegante. E que as cores frias eram cores que transmitiam uma maior intelectualidade, uma maior racionalidade. Então, o Robert ele foi o primeiro a dividir as cores dessa maneira. Isso ficou muito conhecido naquela época e foi muito usado, principalmente também na parte de cosmético. Então, ele fez muito sucesso na área de decoração e também na área de cosméticos.
Mas foi nos anos 40 que a Suzanne Cagle ficou conhecida como a pioneira na realização desses testes de coloração pessoal e consultoria de imagem. E a Suzanne Cagle, ela criou então um método de coloração pessoal, que era conhecido como método sazonal. E ela ficou muito famosa, fez muitos testes de cores. E esses testes de cores que ela fez, então, ela dividia a paleta em 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. E ela conseguiu desenvolver uma abordagem muito complexa relacionada então a esses métodos de coloração. Essa abordagem envolvia estudos sobre personalidade, sobre estilo e harmonização então com aquela cartela de cor específica. Na época ela chegou a identificar 32 tipos de pele. Só que esse método, que é conhecido como método sazonal, ele analisa apenas 2 características de pele, que é a característica de temperatura e a característica de profundidade. Então aqui a gente tem a primavera como temperatura quente e profundidade clara. A gente tem o outono como temperatura quente e profundidade escura. A gente tem o verão como a cartela de temperatura fria e profundidade clara. E a gente tem o inverno como uma cartela de temperatura fria e profundidade escura. A Suzanne Cagle também, nessa época, ela ficou muito conhecida com um livro que chamava Color the Essence of You, e que foi lançado em 1980 e que é com certeza um clássico em relação à coloração pessoal até hoje. Ainda em 1980 veio então a Carole Jackson e ela simplificou o método que a Suzanne Cagle tinha criado, que tinha, enfim, esse estudo muito complexo, com muitas personalidades. A Carole Jackson, ela criou o livro denominado de Color the Essence of You, que também ficou muito famoso e que teve várias sequências específicas. E o método da Carole Jackson, ele era um método mais simplificado que surgiu a partir dos estudos da Suzanne Cagle. Mas foi em 1991 que surgiu o método sazonal expandido, que é um método muito utilizado aqui no Brasil, e eu vou explicar para você por quê. O método sazonal expandido, ele foi criado então pela Mary Spillane e pela Christine Sherlock em 1991, e elas desenvolveram esse método e criaram um livro muito famoso nessa época também, que tem como nome Color Me Beautiful, Looking Your Best. Esse livro, então, apresenta o método sazonal expandido, que é configurado da seguinte maneira: para cada estação do ano, que são 4, então primavera, outono, verão e inverno, ela dividiu cada estação em 3 subcategorias. Então, ao invés de uma primavera, a gente vai ter 3 primaveras. Ao invés de um outono, a gente vai ter 3 outonos. E por que ela fez isso, Tuane? Porque antes, a Suzanne Cagle, ela dividia, a paleta do método sazonal observando 2 características das cores, que era a temperatura e a profundidade. Já no método sazonal, eles observam 3 características das cores, que é a temperatura, a profundidade e a intensidade. E por que isso gerou, então, uma diferença tão grande nessa paleta de cor? O que acontece é que aqui, observando a intensidade, a gente percebe que vão existir algumas peles que elas são consideradas neutras, porque elas não vão ser nem frias, nem quentes. Isso porque a característica principal daquela pele não é a temperatura, e sim outra característica. E agora eu vou explicar direitinho para você não ficar confuso. Então vamos lá. A primavera, ela foi dividida em 3: em primavera clara, em primavera quente e em primavera brilhante. O outono, ele foi dividido em outono suave, outono quente e outono escuro, ou outono profundo. Já o verão, ele foi dividido em verão suave, verão claro e verão frio. Já o inverno, ele foi dividido
em inverno frio, inverno brilhante e inverno escuro. Então, o que esse novo método ele observa? Qual é a temperatura, qual é a profundidade e qual é a intensidade dessa cor. Então, por exemplo, a primavera que ela é clara, ela tem como temperatura ela ser neutra, quente. Ela tem como profundidade ser clara e ela tem como intensidade uma intensidade que ela é baixa ou média. Já a primavera que ela é quente, a temperatura dessa pele é com certeza quente. Já a profundidade dessa pele, ela é uma profundidade que ela é média. Ela não aguenta cores muito escuras, mas também não é valorizada com cores muito claras. E a intensidade é de média a alta. Já a primavera que ela é brilhante, ela é caracterizada por ter a temperatura da pele neutra quente, por ter a profundidade mais escura e por ter a intensidade média a alta. Então, existe uma diferenciação dessas três cartelas, mesmo todas elas sendo de uma mesma estação. Então, quer dizer que elas têm características parecidas, pois estão em uma mesma estação, mas que elas têm intensidade, profundidade, temperatura um pouco diferente. E o que isso quer dizer, Tuane, no método sazonal expandido? No método sazonal expandido, o sobrenome da cartela ele é muito importante. Então, vamos lá. A primavera que ela é clara, a característica mais importante para essa cartela é ser composta por cores claras. A característica mais importante de uma primavera brilhante é essas cores serem brilhantes. Então, a temperatura não é o mais importante para essa cartela, e sim as cores serem brilhantes, por exemplo. Por isso que a gente fala que uma pessoa que ela tem a cartela primavera brilhante, ela pode roubar cores de quem? Do inverno brilhante, porque o inverno tem o mesmo sobrenome, que é brilhante, que é a característica principal para aquela cartela. Então é muito importante saber por que esse método é dessa forma, da forma como ele é constituído, para que você possa entender então qual que é a sua cartela, como que a sua cartela é valorizada, o que é pior para a sua cartela. Então eu vou fazer uma outra aula explicando então cada uma das cartelas para que você entenda melhor. Mas eu quero saber de vocês que estão aqui, vocês já fizeram o teste de cor de vocês? Vocês já sabem quais que são as cores que mais valorizam a sua beleza? Então me conta aqui embaixo porque eu quero saber, e se tiver muito comentário eu vou fazer uma aula só sobre cartelas explicando tudo para vocês entenderem direitinho que não é um bicho de sete cabeças, que é muito fácil de entender quando você tem um conhecimento passado da forma correta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, é só você clicar no sininho. E se você gostou do meu conteúdo, clique aí em gostei para me ajudar a aparecer para mais pessoas. E até a próxima, gente!